Meus pais sempre me trataram como um convidado temporário na minha própria vida, uma sombra para o brilho do meu irmão mais velho. Quando eles venderam a casa da nossa infância, o único lugar no mundo onde eu me sentia seguro, eles nem se deram ao trabalho de me avisar. Mas ao esvaziar meu antigo quarto, encontrei uma caixa escondida que minha mãe deixou para trás, uma caixa que continha um segredo que não apenas explicava uma vida inteira de indiferença, mas que também me deu o poder de redefinir o que significava ser parte daquela família. Desde que me lembro, meu lugar na família era claramente definido, eu era o satélite, e meu irmão, Tiago, era o sol. Ele, 5 anos mais velho, era o herdeiro, o orgulho, a continuação do nome da família. Eu era o filho quieto, o sonhador, o artista. Meus pais, especialmente meu pai, valorizavam a força, a ambição, as qualidades que eles viam em Tiago. Minhas paixões, desenhar, escrever, tocar violão, eram tratadas como hobbies infantis, passatempos que eu deveria superar em breve. O favoritismo não era agressivo, era uma indiferença constante, uma espécie de negligência benigna que doía mais do que qualquer grito. Os álbuns de fotos da família eram uma prova silenciosa, dezenas de fotos de Tiago em jogos de futebol, recebendo troféus, cercado de amigos. Minhas aparições eram esporádicas, geralmente no fundo, desfocado. Quando Tiago entrou na faculdade de administração, meus pais fizeram um empréstimo considerável para garantir que ele fosse para a melhor universidade. Quando chegou a minha vez e eu disse que queria cursar belas artes, meu pai riu. Artista? Isso não paga as contas, Lucas. Seja realista. Eles concordaram em pagar por uma faculdade comunitária local, com a condição de que eu fizesse algo útil, como design gráfico. Eu aceitei. Era isso ou nada. O único lugar onde eu me sentia verdadeiramente em casa era a casa em si. Uma casa antiga, cheia de cantos e recantos, que meus avós construíram e que meus pais herdaram. Meu quarto, no sótão, era meu santuário. As paredes eram cobertas com meus desenhos, as prateleiras cheias de meus livros. Era o único espaço no mundo que era inegavelmente meu. O tempo passou. Eu me formei, consegui um emprego como ilustrador, e continuei morando em casa para economizar dinheiro, sempre com a sensação de estar vivendo de favor. Tiago, por outro lado, casou-se, teve filhos, após uma série de empreendimentos de negócios fracassados, sempre socorridos financeiramente pelo meu pai, finalmente se estabeleceu. A dinâmica nunca mudou. Nos jantares de domingo, a conversa girava em torno das conquistas de Tiago, dos netos, do futuro da linhagem da família. Eu era um espectador. No mês passado, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava estranha, uma mistura de excitação e nervosismo. Lucas, querido, seu pai e eu temos uma novidade. Decidimos nos aposentar e nos mudar para o litoral. Compramos uma casa menor, mais fácil de cuidar. Fiquei feliz por eles. Que ótimo, mãe! Quando vocês vão? Bem, é aí que está, ela hesitou. Nós já vendemos a casa. O novo proprietário assume em 2 semanas. Você vai precisar encontrar um lugar para morar. O telefone quase caiu da minha mão. O quê? Venderam a casa? E não me disseram nada? Ah, querido, foi tudo tão rápido. Uma oferta irrecusável apareceu, e não queríamos te preocupar com os detalhes. Sabíamos que você se viraria. Você sempre se vira. Eu desliguei, o som das palavras dela ecoando na minha cabeça. Você sempre se vira. Não era um elogio. Era justificativa para uma vida inteira de negligência. Eles não apenas venderam meu lar, eles nem sequer consideraram que eu fazia parte dele o suficiente para ser incluído na decisão. Os dias seguintes foram um borrão de pânico e mágoa. Meus pais estavam ocupados demais com a própria mudança para me ajudar. Tiago, quando liguei para ele, disse que eu estava sendo dramático. É só uma casa, Lucas. Cresça. Além do mais,
vai ser bom para você finalmente cortar o cordão umbilical. Ninguém parecia entender que o que doía não era a perda da casa em si, mas a confirmação final e brutal de que, para eles, eu era invisível. Fui forçado a encaixotar 28 anos de vida em poucos dias. O processo foi doloroso, cada objeto uma lembrança de um lugar que eu não veria mais. No último dia, eu estava limpando o fundo do meu armário no sótão, um espaço que não era mexido há anos, quando minha mão bateu em uma tábua solta no assoalho. Curioso, puxei a tábua. Embaixo, havia um pequeno compartimento escondido. E dentro dele, uma caixa de madeira envelhecida. Não era a minha. Abri a caixa. Dentro, havia uma coleção de objetos que não faziam sentido juntos, um pequeno diário de couro, um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada, uma foto antiga de uma mulher que eu não reconhecia e uma certidão de nascimento. Peguei a certidão. O nome do bebê era Lucas. A data de nascimento era minha. Mas os nomes dos pais não eram os meus. O nome da mãe era o da mulher na foto. O nome do pai era o do meu avô. Meu coração parou. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Sentei-me no chão empoeirado, a luz fraca da janela do sótão iluminando um segredo que reescrevia toda a minha existência. Abri as cartas. Eram de minha avó para minha mãe. Nelas, com uma caligrafia elegante e cheia de dor, minha avó explicava tudo. Minha mãe biológica era a irmã mais nova da minha avó, uma jovem que engravidou do meu avô em um caso secreto e morreu tragicamente no parto. Meus avós, para evitar um escândalo e proteger a reputação da família, decidiram criar o bebê como se fosse de seu filho, meu pai. Mas minha mãe, a que me criou, nunca conseguiu me aceitar. O diário era dela. E as páginas contavam a história de uma jovem forçada a criar o filho bastardo do próprio pai, um lembrete constante da infidelidade que abalou seu mundo. Ela escrevia sobre como olhar para mim era doloroso, como ela se sentia uma fraude. Ele não é meu, dizia uma entrada. E eu nunca conseguirei amá-lo como amo o Tiago. Ele é a prova do pecado do meu pai. De repente, tudo fez sentido. A indiferença. O favoritismo. A sensação constante de não pertencer. Eu não era o filho menos amado. Eu era o filho que nunca deveria ter existido aos olhos dela. Eu era o segredo vergonhoso da família. E meus pais, em sua pressa para se livrar da casa, esqueceram de levar com eles a única prova física de quem eu realmente era. Eu fiquei sentado naquele sótão por horas, lendo e relendo as cartas e o diário, enquanto as peças da minha vida se encaixavam de uma forma horrível e libertadora. A dor da rejeição que eu senti por toda a vida não era imaginação minha, era real, enraizada em um segredo que me precedia. A negligência não era porque eu era um artista quieto, mas porque minha própria existência era uma ferida aberta para minha mãe. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Parte de mim queria confrontá-los, jogar a verdade na cara deles. Outra parte queria apenas pegar aquela caixa, encontrar um novo apartamento e desaparecer para sempre, deixando-os com a mentira confortável que eles mantiveram por tanto tempo. Mas havia algo mais na caixa. No fundo, embaixo de tudo, havia um envelope grosso endereçado a mim, na caligrafia da minha avó. Para Lucas, para ser aberto quando você tiver idade suficiente para entender. Abri o envelope. Dentro, havia uma carta dela e vários documentos legais. Na carta, minha avó pedia perdão pelo segredo. Ela explicava que amava a irmã e o marido, e que, na época, a decisão de me criar dentro da família pareceu a única solução para evitar a desgraça. Mas ela sempre viveu com o peso daquela mentira. Eu vejo como eles te tratam, meu querido, ela escreveu. E meu coração se parte. Eu não posso consertar o coração da sua mãe, mas posso te dar o que é seu por direito. Os documentos eram claros. Meus avós, sabendo da situação, haviam colocado a casa em um fundo fiduciário em meu nome. A propriedade nunca foi legalmente dos meus pais.
Eles eram apenas os zeladores, com o direito de morar nela até que eu atingisse a idade de 25 anos ou eles decidissem se mudar. A venda que eles fizeram era ilegal. Eles não tinham o direito de vender a minha casa. A carta terminava com o último pedido: use isso não para vingança, meu neto, mas para construir a sua própria felicidade. A casa é sua. A verdade é sua. Agora, sua vida também pode ser. Eu desci as escadas, a caixa de madeira nas mãos, sentindo uma calma que eu nunca havia experimentado. Eu não era mais uma vítima da indiferença deles. Eu era o dono da minha própria história, e da casa também. Naquela noite, liguei para o meu pai. Pai, preciso que você e a mamãe me encontrem na casa amanhã. Há alguns documentos da venda que o novo proprietário precisa que sejam assinados por mim. Houve um silêncio confuso. Por você. Por que por você, Lucas? Apenas estejam lá, eu disse, e desliguei. No dia seguinte, eles chegaram à casa agora vazia, irritados e impacientes. Que história é essa, Lucas? Estamos ocupados. Eu não disse nada. Apenas coloquei a caixa de madeira na bancada da cozinha e a abri. Mostrei a eles a certidão de nascimento. Mostrei as cartas. Mostrei o diário. O rosto da minha mãe ficou branco como um fantasma. Meu pai ficou boquiaberto, sem palavras. E, eu disse, tirando os documentos do fundo fiduciário do envelope da minha avó, mostrei a eles quem era o verdadeiro dono da casa. A reação do meu pai foi a negação. Isso é um absurdo. Uma falsificação. Esta casa é minha, ele bradou. Minha mãe, no entanto, apenas sentou-se em um dos caixotes de mudança e começou a chorar silenciosamente. Ela sabia que era verdade. Não é, pai, eu disse calmamente. E a venda que vocês fizeram é fraude. Eu poderia processar vocês e os novos proprietários, e causar um escândalo que destruiria o que resta da reputação desta família. Mas eu não vou. Eles me olharam, chocados. Em vez disso, aqui está o que vai acontecer, continuei, a voz firme. A venda será desfeita. Eu vou assumir a propriedade da minha casa. Vocês dois, e o Tiago, se ele quiser, virão aqui todo primeiro domingo do mês para terapia familiar. Com um terapeuta que eu vou escolher. Vamos colocar todos os segredos na mesa, vamos falar sobre tudo. E vamos começar a nos curar. Fiz uma pausa, vocês podem recusar. E então eu entrego tudo isso ao meu advogado. A escolha é de vocês. Meu pai olhou para minha mãe, que ainda chorava. Ele olhou para os documentos em sua mão, a prova irrefutável de sua vida construída sobre um segredo. E, pela primeira vez na minha vida, eu o vi derrotado. Ele assentiu. Foi há 6 meses. A jornada tem sido incrivelmente difícil. As sessões de terapia são brutais. Há gritos, lágrimas e acusações. Meu pai luta contra a perda de sua autoridade. Minha mãe luta contra uma vida inteira de ressentimento e culpa. Tiago está confuso, tentando entender seu novo lugar em uma família cuja história ele desconhecia. E eu? Eu estou aprendendo a ser o centro da minha própria vida. Mudei-me de volta para casa. Pintei meu antigo quarto no sótão, não para apagar o passado, mas para reivindicá-lo. As paredes agora são de um azul brilhante. Estou aprendendo a estabelecer limites, a expressar minhas necessidades, a não aceitar mais a indiferença como normal. Meu relacionamento com minha mãe está mudando lentamente. Pela primeira vez, estamos conversando de verdade. Ela me contou sobre sua irmã, minha mãe biológica, sobre a dor de perdê-la. E eu contei a ela sobre a dor de crescer me sentindo como um estranho. Não sei se um dia teremos uma relação normal de mãe e filho, mas estamos construindo algo novo, algo baseado na verdade. Meu pai e eu ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas no último jantar,
ele olhou para um dos meus desenhos na parede e disse: "Você tem talento, filho." Foi a primeira vez que ele elogiou meu trabalho. Foi um começo. A casa não é mais apenas um refúgio, é um ponto de encontro, um lugar onde estamos, dolorosamente, nos tornando uma família de verdade pela primeira vez. O segredo que me aprisionou por tanto tempo foi o que, no final, me libertou. E ao encontrar minhas raízes, estou finalmente aprendendo a construir meu próprio futuro.